dias. Evangelho de Mateus, no capítulo 15, eu quero compartilhar uma palavra nesta manhã. No capítulo 15, versículo 21. Mateus 15, 21, a partir do versículo 21, diz assim: partindo dali, Jesus seguiu para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, vindo daquelas redondezas, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo, ele não respondeu. Seus discípulos aproximaram-se dele e rogaram-lhe: manda-a embora, porque vem gritando atrás de nós. E ele lhes respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela veio e, prostrando-se diante dele, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: não é justo tomar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Ao que ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Então Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti como queres. E desde aquela hora a sua filha ficou boa. Amém? Eu quero meditar com vocês um pouquinho nessa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Deixa eu dizer uma coisa para mim e para você. Essa passagem, ela me chama muito a atenção. E é tão interessante que eu tentei ir para outra passagem, outro capítulo, nessa manhã, mas eu não consegui. A vida sempre irá nos proporcionar momentos felizes e momentos de tristezas, momentos de dificuldade. A vida, ela sempre vai alternar entre momentos bons e momentos de dificuldade, não é assim? Momentos em que tudo aparentemente está bem e em momentos de muitas dificuldades. Naturalmente, nós, o ser humano, vamos buscar por momentos de quietude, de felicidade, momentos de alegria, de tranquilidade, com certeza. Porque enquanto eu busco por momentos que me trazem tranquilidade, felicidade, os momentos de tristeza, os momentos de dificuldade, os momentos de desafio, de lutas, eles exigem um pouco mais de mim e de você. Eles exigem um pouco mais de nós, onde muitas das vezes nos deparamos com situações bem maiores. Situações maiores. E são momentos que muitas das vezes nos falta clareza, nos falta às vezes até mesmo como discernir, e podemos facilmente ser levados por nossas emoções, podemos ser imersos em nossas angústias e tristezas, e podemos ali ficar ali em questionamentos, não é assim? Já parou para perceber? Em momentos que está tudo bem, nós não paramos para questionar muito. Mas nos momentos de dificuldade nós começamos a questionar.
nós queremos entender e começamos a questionar coisas que podem muitas das vezes ter passado despercebido. E que quando você está em momentos de dificuldade, vem à tona e você começa a questionar. E aquilo vem e se torna mais claro. Nós entramos e iniciamos o ano falando de Deus, é um Deus de detalhes. E Ele quer que nós estejamos atentos também aos detalhes. Porque se nós estivermos atentos aos detalhes, nós vamos estar mais sensíveis à sua voz e ao seu direcionamento. Quando eu estou vivendo momentos de felicidade, momentos de conquista, momentos de alegria, o que eu consigo aprender? É uma pergunta para mim e para você. Vou repetir. Quando estou vivendo momentos de alegria, momentos de prazer, momentos de contentamento, momentos de felicidade, o que eu consigo aprender? Eu consigo me tornar mais dependente de Deus? Eu consigo reconhecer com clareza o seu amor e o seu cuidado? Da mesma forma eu pergunto para você, da mesma maneira, em momentos de tristeza, em momentos de dificuldade, em momentos até mesmo de muito desespero e angústia, o que eu também consigo aprender? O que eu consigo extrair? O que eu consigo aprender? Será que eu também consigo me tornar mais dependente de Deus e dependente e reconhecer o seu amor e o seu cuidado? Por que eu me torno mais sensível a questionamentos, propensa a entender? E por que outros eu apenas quero só desfrutar? Agora eu quero que você pense um pouquinho sobre esse texto que nós lemos. Eu não vou demorar na palavra, mas eu quero que você pense um pouquinho a respeito desse texto que nós lemos, a respeito dessa mulher cananeia. Estamos falando do que estamos falando nesta manhã. A sua vida estava de cabeça para baixo, vivendo uma situação terrível, aonde a sua filha, a palavra diz que estava horrivelmente endemoniada. Imagine o desespero dessa mãe. A sua filha, o seu bem maior, horrivelmente endemoniada. Eu ouvi uma frase, e essa frase me marcou muito, da doutora Karen, de um curso que eu faço há anos. Doutora Karen, doutor Cal, inclusive indico para quem trabalha na área de aconselhamento, um curso voltado à Bíblia e terapia. A mensagem, a Bíblia e terapia é tremendo. E nessa aula, quando começou esse ano, as aulas já voltaram. Ela falou uma frase que me chamou muito a atenção. Ela disse assim, que o desespero melhor é o desespero perante Deus. E o pior desespero é o desespero sem Deus. Escute. Porque quando você está desesperado, você pode até estar desesperado, porque tem momentos que ficamos desesperados. Mas o melhor desespero é aquele desespero perante Deus. Aquele desespero que nos derramamos em Deus. Aquele desespero que nos submetemos à presença de Deus. Agora o pior desespero é o desespero que nos afastamos de Deus. É o desespero que estamos sem Deus. Consegue entender? E essa mulher, ela pedia a Jesus que a ajudasse. E ela ali chorava e pedindo a Jesus que a socorresse. Senhor, socorre-me. Ela pedia para Jesus: Senhor, socorre-me. Mas é tão interessante que a reação de Jesus nos chama a atenção. A reação de Jesus nos chama a atenção, se recusando ali, recusando de primeiro a ajudar. E ainda a forma com que ele diz: não é lícito tirar o pão da boca dos filhos para dar aos cachorrinhos. Ela primeiro vem, prostrando-se diante dele, diz: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: não é justo tirar o pão dos filhos e jogá-los para os cachorrinhos.
ao que ele disse, ao que ela disse. Olha que tremendo. E é isso que eu quero quero chamar a tua atenção. Ela responde de uma forma que surpreende. Ela responde: é verdade, Senhor. Sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Até os cachorrinhos. Aquela mulher, ela surpreende tanto com a sua resposta. Olha que tremendo isso. Aquela mulher, eu quero que você pense um pouco comigo. Aquela mulher estava passando por uma situação desesperadora. A palavra diz que ela estava passando por uma luta terrível, lutando com a filha que estava horrivelmente endemoniada, sem paz, sem esperança, sem sossego, sem dormir, sem tranquilidade. Mas humildemente, em fé, ela surpreende o Senhor e aqueles que estavam ali, porque os próprios discípulos estavam ali. Então, os próprios discípulos falam: mande-a embora, porque vem gritando atrás de nós. Então, eles estavam ali observando, e ela tem uma resposta de grande impacto que surpreende, que ela traz, ela consegue, olha que tremendo, um elogio de Jesus. Jesus a elogia e diz assim: mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Aquela mulher, ela estava amargurada, ela estava desesperada. Mas ela estava desesperada na presença do Deus Todo-Poderoso. Ela estava amargurada, mas ela estava amargurada na presença do Deus visível, do Deus Todo-Poderoso. Você pode estar até se sentindo caído, falido, desmotivado, angustiado, passando por situações de muita dificuldade, mas permaneça desesperado na presença de Deus. Permaneça na presença dEle, porque é a palavra dEle que vai trazer vida, ânimo, socorro para você. E olha que tremendo, ela não teve fé apenas depois que Jesus concedeu um milagre. Ela já tinha fé. Consegue perceber isso? Ela já tinha fé. Ela já tinha. Porque a resposta dela foi de alguém que tinha fé. Porque senão ela tinha sido levada como uma avalanche por conta das emoções. Quantas vezes estamos magoados e feridos nas nossas emoções e não conseguimos ouvir uma palavra, que nos sentimos ofendidos, não é assim? E ficamos de cabisbaixo e não queremos nem recuamos. Nos ofendemos com muita facilidade. Nos ofendemos, a ofensa no coração magoado, de muitas as vezes diante de lutas e dificuldades, você toma aquilo para você, você se fere mais ainda, você se ofende, e aí você diz: não, a pessoa não está me compreendendo. Aquela mulher poderia ter abaixado a cabeça e ter ficado muito mais decepcionada, e poderia ter falado assim: até esse Jesus que eu achei que poderia me responder, que poderia me acolher, olha o que ele está falando, olha o que ele está me comparando, olha como ele está dizendo. Mas não, ela se surpreende. A fé te leva além. A fé te faz enxergar aquilo que ninguém está conseguindo ver. A fé te faz sobressair. A fé te faz enxergar aquilo que parece impossível. E ela diz assim, quando Jesus fala: olha, não é. O Senhor diz assim: não é justo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. E ela fala: é verdade, Senhor. Ela diz assim: é verdade, o Senhor tem razão, mas também até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Ela queria dizer: Jesus, tem alguma coisa para mim. Pode não ter o da mesa, mas tem, nem que for uma migalha, alguma coisa tem para mim, e eu não vou sair daqui com a minha mão vazia. Aquela mulher, ela persiste. A sua ousadia em fé faz com que Jesus ali a elogiasse e dissesse em meio àquela situação: mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Você pode passar a situação, você pode estar passando
A situação, você pode lembrar que nós iniciamos falando que a vida, ela sempre vai nos proporcionar, ela sempre vai intercalar momentos de alegria e momentos de dificuldade, momentos que está tudo bem e momentos que as coisas desabam em cima de você, momentos que aparentemente está indo tudo tranquilo e momentos que vai exigir muito mais de você, porque você vai ter que lidar com a tristeza, e mesmo na tristeza você vai ter que se levantar, mesmo na tristeza você vai ter que produzir, mesmo na angústia você vai ter que ir. Aquela mulher, mesmo com desespero no coração, ela foi até Jesus. Ela não ficou sentada prostrada chorando, ela foi até Jesus, ela recorreu, ela ali mesmo com aquele desespero, ela foi até onde ela sabia que ela poderia encontrar socorro, e foi essa palavra que ela disse. Ela usou: Senhor, socorre-me. Você não pode deixar que as suas emoções elas tomem um lugar que ela te impeça de enfrentar as situações com clareza, debaixo da presença e da potente mão do Senhor, porque a fé sobressai as emoções, a fé sobressai a circunstância, a fé sobressai o caos, a fé sobressai a miséria, a fé sobressai a circunstância. E é isso que eu quero que você entenda nesta manhã. Mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti como queres. E olha o que a palavra diz, que desde aquela hora, ou seja, desde o momento que Jesus falou aquela palavra, liberou a palavra com aquela mulher, a filha dela ficou boa. Naquele momento, desde aquela hora, no momento. E no Evangelho de Marcos 7:24, Marcos traz um detalhe a mais, que diz que quando aquela mulher cananeia chegou na casa dela, o demônio já tinha saído e a filha estava boa. Jesus não precisou ir até a casa dela. Não teve um ritual. Não teve algo extraordinário. Consegue entender? Não teve efeito e luzes e uau. Teve mover de Deus. Às vezes queremos tantas coisas, às vezes queremos tantos sinais, às vezes queremos tantas coisas, mas o que nos falta e o que nós precisamos de verdade é simplesmente mover de Deus. Às vezes no silêncio, às vezes lá no teu quarto, quando você está sozinho, às vezes na tua noite que você não consegue dormir, às vezes no teu trabalho, aonde você sofre questionamentos e perseguição, aonde eu não sei, mas não, talvez você esteja esperando um grande reboliço, e Deus quer se manifestar apenas no mover sobrenatural, num silêncio, numa quietude, aonde a fé é colocada em ação e o sobrenatural dele acontece e você vive o milagre. Quando aquela mulher chegou em casa, a filha dela já estava curada, o demônio já tinha batido em retirada e o nome do Senhor tinha sido glorificado. Consegue entender? Até da migalha que cai da mesa do seu dono, os cachorrinhos se alimentam. Às vezes perdemos bênçãos porque queremos falar para Deus como tem que ser. Deus, eu quero desse jeito, eu quero assim, eu quero assado, tem que ser com honra, tem que ser com isso, tem que ser com tanta coisinha que não leva a nada, que só desgasta o ser humano e nos enfada de tantas coisas, e que acumula excessos e bagagens, e às vezes não aguentamos nem com nós mesmos. Mas Deus atua na simplicidade.
na simplicidade, nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes, na simplicidade das coisas, na humildade. Irmão César falou aqui, nas bem-aventuranças, a humildade, manso de espírito, uma das bem-aventuranças, manso, a humildade, sabe, na simplicidade, na humildade. Queremos às vezes, sabe, fazer tantas coisas, mas é na simplicidade, na humildade, no bom senso, no caráter e acima de tudo na fé, na ousadia da fé, na ousadia da fé. Senhor, mas até da migalha que cai da mesa do seu dono, os cachorrinhos se alimentam. E Jesus falou, vai mulher, essa fé, ele elogiou aquela fé. Recebe a tua bênção, recebe a cura da tua filha, vai viver em paz, vai seguir o teu caminho, vai desfrutar dessa jornada, vai andar de cabeça erguida. Era isso que Jesus estava falando, vai, leva a tua cura, chega de andar envergonhada, chega de andar de cabisbaixa, chega de passar vergonha, vai, vive o propósito, vive o chamado, vive a cura, vai, porque essa fé, o Senhor a elogiou, grande é essa fé, porque é uma fé que estava disposta, não que as coisas acontecessem do jeito que ela queria, mas da forma que o Senhor revelasse e fizesse. Nem que fosse uma migalha, ela sabia que mesmo a migalha seria suficiente para suprir a sua necessidade. Pode não ser o que você está esperando, mas quando Deus põe na tua mão, é o suficiente para você fazer o que precisa fazer. Pode não ser aquilo que você estava querendo, pode não ser a porta que você imaginou, pode não ser a quantidade que você queria, pode ser o salário que você não imaginou, mas se Ele colocou na tua mão, é o suficiente para você fazer o que precisa fazer, e Ele multiplicar, e Ele abençoar, e através da sua vida, vidas também serem abençoadas, porque Jesus não faz nada que ali encerre em você. Ele faz para que você seja bênção para você mesmo e para aqueles que estão com você e próximos de você. Aleluias. E eu quero encerrar dizendo uma coisa. Preste atenção, porque um ponto aqui é a fé. E eu quero dizer para você algo, eu quero finalizar dizendo isso. A natureza humana, ela é incrédula. A natureza humana, ela é incrédula. Mas a natureza divina, ela nasce da fé. Hebreus 10:38 diz que o justo viverá da fé. Nós amamos repetir isso. O justo viverá da fé. Mas eu quero dizer para você que justo é aquela parte de mim que nasceu da fé e vive da fé. Consegue entender? Porque há em mim também uma natureza humana, e essa natureza, ela é incrédula. Ela não quer crer. Ela sempre vai pender para a incredulidade. Mas a natureza divina, ela nasce da fé. E justo é aquela parte de mim que nasceu da fé, que vive da fé. E quanto mais eu alimento a minha natureza humana com as minhas vontades e desejos, mais incrédulo eu me torno. Mas cada vez que eu alimento meu espírito pela palavra de Deus, cada vez mais que eu alimento o meu espírito, me fortaleço na palavra do Senhor, que eu busco estar em sua presença, que me alimento o meu espírito, que fortaleço minha fé, ela vai aumentando, ela vai fortalecendo. Eu sempre terei que escolher. Escute, eu quero que você entenda isso. Em tempos bons, em tempos de dificuldades, naqueles dias maravilhosos, uau! E naqueles dias que só o Senhor sabe, que às vezes você não tem vontade de levantar da cama, em todos eles, você vai sempre ter que fazer uma escolha entre a fé e a incredulidade. E essa escolha é sua. E tem momentos que ela vai ser mais decisiva, porque ela vai estar mais ou tudo ou nada. Consegue entender?
Independente dos resultados, devemos permanecer em Cristo Jesus. Esse é o nosso alvo? Qual é o nosso alvo? O nosso alvo é apenas viver aqui, as conquistas. O nosso alvo é apenas os nossos bens, as nossas conquistas, o que temos, a nossa família. Qual é o nosso alvo maior? Estamos aqui de passagem. Precisamos permanecer em Cristo, porque tudo nesta vida é passageiro, seja as alegrias ou as decepções e aflições. Mas escute, à medida que permanecemos em Cristo, a nossa fé encontrará o seu lugar. Você não precisa se preocupar com a fé, se preocupe em permanecer em Cristo. Talvez você não concorde com isso, porque se você ficar se preocupando com a fé, você vai começar a medir a fé, vai começar a observar se o outro tem mais fé que você, e você vai ficar nessa paranoia. Então se preocupe em permanecer em Cristo, e a sua fé encontrará um lugar, o lugar correto. A sua fé encontrará o seu lugar. Permaneça em Cristo. Amém? Você crê nisto? Você crê nessa palavra? Não podemos estar dispersos. Não podemos estar deixando as coisas passar por passar. Aquilo que exigir um pouco mais de mim, eu preciso me esforçar um pouco mais. É difícil. Tem sido desafio para mim também. Não pense que é desafio talvez só para você. É muito desafio a cada dia, porque tem coisas que exigem mais de nós. Mas eu sei de uma coisa, que permanecer em Cristo nos sustentará dia após dia, e é justamente da fraqueza que Ele tira a força. Amém? Ele te vê, Ele te conhece. Permaneça em Cristo Jesus, e a sua fé encontrará o lugar certo. Assim como aquela mulher, ela em humildade, ela se expôs, e ela não se intimidou, ela não se envergonhou, ela não ficou, sabe, mimimi. Ai, poxa, olha o que Jesus disse, sabe, ali, não, ela levantou a cabeça ousadamente. Ela já tinha adorado, ela já tinha se prostrado, ela sabia diante de quem ela estava. E ali ela fala, ela reconhece: ah, Senhor, até da migalha que cai tem algo para mim. Ou seja, o que vier do Senhor para mim fará efeito e terá resultado, e eu serei vitoriosa. Pode não ser aquilo que eu estou pensando e imaginando, mas terá efeito. Eu serei vitoriosa, porque maior é aquele que está comigo. Aleluia. Maior é o Deus que me vê, maior é o Senhor que nos sonda, maior é o Deus que te conhece, maior é o Deus que te capacita, maior é o Deus que conhece e contempla você derramando lágrimas, chorando às vezes, desesperado, se sentindo abatido e cansado. Ele é o Senhor que te sustenta, e mesmo angustiado, esteja na presença dele, porque basta apenas uma palavra. Não vá apenas para ter fé, já vá com a tua fé, e ela será forjada, ela será fortalecida, porque ele te chama, e ele te chama pelo teu nome. Aleluia. Ele te conhece e ele te chama pelo teu nome. Aleluias. Fique de pé. Aleluias. Fecha os teus olhos. Quero que você coloque a mão no teu coração. Eu quero orar por você nessa manhã. Você que está em casa, você que está ouvindo essa palavra, coloque a mão no teu coração. Nós vamos orar, e eu quero pedir ao Senhor que venha visitar a tua vida neste momento. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós não temos de nós mesmos, nós não temos nada, mas o Senhor tem, e tem em abundância. Pai, eu peço que o Senhor venha visitar cada vida, cada filho, cada filha, cada lar representado, Senhor, cada aflição dos teus filhos. Ó Pai, a nossa natureza ela é incrédula, Pai. Senhor, nós pendemos sempre a duvidar, nós pendemos sempre a questionar,
questionar, nós pendemos sempre a uma limitação humana, mas nós reconhecemos o senhorio de Cristo, a tua grandeza que governa o universo, a tua palavra que se manifesta, e pelo poder da tua palavra todas as coisas foram criadas. Em tudo se faz, Pai, pelo poder da tua palavra, e é mediante a tua palavra que se faça em mim, na vida dos teus filhos, o sobrenatural nesta manhã. Pai, visita cada coração, Senhor, onde estiver, Senhor, apertos, situações, ó Pai, situações que aos olhos humanos apenas, Senhor, impossibilidade, apenas aflição, apenas distanciamento, enfraquecimento, Pai, até mesmo distanciamento de Ti, Pai. O pior desespero é aquele desespero afastado de Ti. O homem sem Deus, o homem sem Deus é o pior desespero, mas na Tua presença, mesmo caídos, mesmo desamparados, somos acolhidos por Ti. E nesta manhã, Pai, aqui está a Tua igreja, carente, necessitando de Ti, necessitando, Pai, que a Tua mão, Senhor, com misericórdia, venha sustentar a cada um em fé, sustentar cada um, Senhor, mediante a Tua palavra, Senhor. Pai, e que possamos reconhecer em humildade, em submissão, assim como aquela mulher, Pai, assim como aquela mulher cananeia, Pai, diante de uma cultura, diante de tantas coisas que nós nem entramos aqui, nem colocamos, que havia, Senhor, contra ela, mesmo assim, ela não foi paralisada, ela creu e recebeu. Que a nossa fé possa estar fundamentada nesse ano de 2022, fundamentada na Tua palavra, e haja o que houver, Pai, nós possamos estar sustentados e segurados pela Tua mão de poder. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus bem forte.